mas sabemos também que existe um Deus misericordioso que nos capacita todos os dias a vencer o nosso fardo, a vencer as nossas lutas. E é desse Jesus que a gente vem falar nessa noite, porque eu me sinto maravilhada na presença do Senhor. Eu me sinto privilegiada de falar o nome. Eu acredito que cada um de nós aqui tem a sua particularidade com Jesus, tem o seu carinho especial por Ele. Cada um de nós tem o seu contato com Ele e a sua intimidade com o Senhor. Eu falo que esse Jesus, ele é tão lindo que ele decidiu simplesmente nos amar quando ele olhou dentro de cada um de nós e achou apenas o pecado, né? Achou apenas um vaso totalmente cheio de lixo, totalmente cheio de coisas que a gente sabe que não agrada o coração do Senhor. Mas mesmo assim ele decidiu nos amar com todo o nosso fardo. Amém? Eu gostaria de estar iniciando fazendo uma pergunta para vocês. Quem quiser se sentir à vontade para responder amém. Quem não quiser, fique também à vontade. Aqui é o tempo que o Senhor tem preparado para nós. E a gente sabe que somos uma família na fé e não precisa você ficar com vergonha. A Jane, que chegou agora há pouco, eu acredito que ela não tem vergonha de compartilhar alguma coisa. Porque pensa num ser humano que fala junto comigo, ela fica o dia inteiro conversando comigo e assim, é maravilhoso de ver. Eu acredito que quando Jesus trazer ela de vez, vai ser lindo na presença do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma pergunta. O que para você significa a palavra Jesus? Todos sabem o significado da palavra Jesus? Todos conhecem? Quem conhece? Só para mim saber. Levanta a mão. Jesus, sabe o significado da palavra? O que é a palavra Jesus para a senhora, Dona Maria? Amém. O que significa Jesus para você? Amém. Alguém mais quer arriscar? Glória a Deus. Complementando tudo isso, eu queria falar para vocês que Jesus, quando você fala a palavra Jesus, você está falando Yeshua. Você está, em outras palavras, dizendo assim, Deus é a salvação. Então, você está clamando a salvação. Quando você fala Jesus, em outras palavras, você fala assim, eu não dou conta. O fardo está pesado demais. Eu preciso de salvação. Eu não sei qual área da vida de cada um de vocês precisam de salvação nessa noite. Mas hoje eu venho ser canal do Senhor aqui. Glória a Deus por isso. Porque Jesus, quando eu ouvi essa palavra domingo, eu falei assim, meu Deus, quão falha a gente é. E errar é humano, acredite. Nós somos falhos mesmo. Mas nós não podemos ouvir a voz do Senhor e permanecer na mesma falha, na mesma posição. Numa posição de derrotado. Numa posição onde você se encontra sabendo que você está errando, ouvindo uma correção santa do Senhor, porque eu acredito que para quem estava no culto domingo, aquilo ali foi só um avivamento do Senhor, uma lapada santa atrás da outra, porque para mim foi assim. Deus falou muito comigo domingo e tem sido assim todos os domingos, porque eu saio daqui da minha casa preparada, com o meu coração falando assim, Jesus, eu estou disposta a te ouvir. É correção que eu preciso? Eu estou disposta. É ensinamento? Eu também estou. É uma palavra de amor, de acolhimento? Não importa, eu estou. O meu coração está. Então, assim, eu tenho buscado com intensidade a presença do Senhor e acredite, em nome de Jesus, cada culto que eu tenho vivido parece que tem sido única e exclusivamente para mim. Eu falo assim, Jesus, obrigada pelo privilégio, porque eu olho assim, eu vejo tanta gente, eu falo assim, tu é lindo demais, o Senhor veio aqui falar comigo. Então eu glorifico o nome do Senhor e eu gostaria muito, essa tem sido a minha oração, Jesus, que o Senhor olhe para pessoas aqui e veja verdadeiros adoradores. Que as pessoas não saiam das suas casas e venham aqui sentar, ouvir a palavra Jesus e saia daqui e sigam sua vida normalmente como se não estivesse ouvindo nada. Como se a palavra Jesus fosse simplesmente uma palavra. Entende? Então essa palavra, ela precisa soar dentro do nosso coração como um verdadeiro clamor. A palavra dele está dizendo, o nome dele está dizendo, é a salvação. Talvez seja tudo o que você precisa. Talvez /certeza é tudo o que você precisa. Por quê? O Senhor Jesus, quando ele decidiu olhar para você, ele simplesmente decidiu olhar com um olhar de amor.
Ele decidiu te amar. O que você fez para merecer isso? O que fizemos? Nada. Nós não fizemos nada. Nós somos salvos pela graça. E a palavra vem nos dizer e vem nos mostrar hoje que Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele se fez carne, que ele se fez pecador por cada um de nós, que ele decidiu se entregar na cruz por cada um de nós. Talvez ele tenha vivido um ápice sabe, aquele momento que ele tenha olhado assim para a situação, no momento da cruz do Calvário, e tenha falado assim, Pai amado, afasta de mim esse cálice, se possível for. Mas e até o momento da morte de cruz, Jesus foi obediente por amor a cada um de nós. Ele decidiu parar tudo. Ele decidiu sofrer tudo. Ele decidiu passar por tudo por cada um de nós. Às vezes você acha que você está aqui nessa noite, ou nessa vida, que eu costumo falar assim para as pessoas, nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui, viemos aqui somente, né, viver a nossa vida trabalhando, conhecendo pessoas, realizando sonhos, buscando conquistas. Nós não viemos aqui para isso. Não é sobre isso. Isso é consequência de uma bênção liberada do Senhor sobre sua vida quando você decide obedecer. Quando você decide andar pela fé. Quando você decide viver a escolha do Senhor. Porque quando nós decidimos viver a nossa escolha, acredite, não pode dar certo. Porque não faria sentido. Se desse certo as nossas escolhas, as nossas decisões carnais, não faria sentido o Senhor ter vindo morrer por cada um de nós. Não faria sentido. Então, nessa noite, Jesus ele vem nos conscientizar que Ele é o plano perfeito da salvação. Ele decidiu, porque nós precisamos. Não é porque nós somos merecedores. A palavra dele fala. A graça é o que é? Favor imerecido. Então, nem eu nem você fizemos nada para merecer a graça do Senhor Jesus. Nem eu nem você fizemos nada para chamar a atenção de Jesus e falar assim, olha, eu fiz, né? Eu fui, eu orei, eu busquei mais, eu me dediquei mais, eu fiz. Não é pela sua força, nem pela sua obra, nem a quantidade de coisas que você faz. É pela graça. E a gente alcança isso como? A fé. Então eu alcanço a salvação quando eu decido aceitar a graça do Senhor sobre a minha vida e quando eu acredito que Ele morreu na cruz e que Ele é o plano de salvação. E que Ele se fez carne e que Ele fez toda a situação que a gente sabe. Levou nossos pecados, aliviou nossas dores. Quando Ele fala que Ele levou nossos pecados, Ele já sabia que não era só os pecados antigos. Eram os pecados de hoje e os futuros, que ainda vai acontecer. Porque acredite, nós somos falhos. Ainda que você fale assim, eu não peco, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não falo mal de ninguém. Eu não faço as coisas erradas, porque muitas das vezes a gente olha para o mundo, a gente vê tanta situação que a gente fala, aquilo ali é Satanás purinho, aquilo ali não tem salvação. Tem. Existe salvação até para o pior ser humano da face da terra. Acredite, quando você vê uma pessoa numa situação dessa, olhe primeiramente o amor de Cristo através dessa vida. Que não seja nós apontar o erro da pessoa. Que não seja nós apontar e condenar a pessoa. Porque acredite, quando Jesus ele decidiu salvar você e eu, não foi no melhor momento da nossa vida. Pelo menos comigo não foi assim. Jesus, quando ele me alcançou, quando ele decidiu olhar para mim com um olhar de amor dele, que eu sei que desde o início ele fez isso. Mas quando eu decidi ouvir a voz e olhar o olhar de amor de Jesus, ele olhou para mim e falou assim, para tudo. Eu vou decidir fazer tudo o que eu tenho que fazer por ela, porque eu sei que no momento que ela entender e compreender que eu sou o plano perfeito de salvação, ela vai tomar posse de cada bênção que eu tenho para a vida dela. E assim é com cada um de nós. Porque acredite, ele te conhece ao ponto dele se preocupar muito com você. Nós, às vezes, levamos nossa vida de forma tão, assim, atribulada, situações em casa, é problema no trabalho, é problema com o cliente, é problema em casa com o marido, com o filho, é contas, é o financeiro que não tá bom, é tanta tribulação que você não enxerga o tamanho do Deus que você serve. Você não enxerga o tamanho de Cristo Jesus, aquele que tem a misericórdia infinita e que se renova todos os dias por você. E por mim.
E eu vou ler uma palavra que está escrito lá em Efésios 2:4. Quer abrir aí?